Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 5 e 6 de 2 Crônicas. Em seguida, leremos o capítulo 10 de Hebreus. Daremos continuidade à leitura de Amós no seu capítulo 4 e concluiremos a leitura tanto de Salmos como a leitura de hoje em Salmos 149 e 150. Então, antes de iniciarmos mais uma leitura, vamos aos capítulos 5 e 6 de 1 Crônicas, logo após o momento de oração. Feche teus olhos e ora comigo. Deus maravilhoso, Pai bendito e excelso, Tu és santo, Deus, Tu és sublime e todo-poderoso. Agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua divindade, pelo Teu eterno poder. Obrigada, Pai, por suprir as nossas necessidades, por se fazer presente em nossa vida, por cuidar da gente em cada uma das áreas da nossa vida. Obrigada por nos suprir as necessidades, nos abençoar das mais diversas maneiras e derramar da Tua graça e renovar as Tuas misericórdias todos os dias. Obrigada por nos sustentar e nos permitir ter conhecimento a respeito de Ti, Deus. Ao lermos a Tua palavra, ao pararmos para ouvir pessoas sábias que conhecem o Senhor. Deus, muito obrigada por ser esse Deus tão presente que se revela. Obrigada, Pai Santo, por nos dar a graça de não só te conhecer, mas também nos fortalecer ao ponto de obedecermos ao Senhor e vivermos uma vida de forma honrosa. Obrigada por isso. Te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos ajude a ter sabedoria e derrame ainda mais da Tua graça para que venhamos utilizar esse conhecimento com sabedoria e honrar o Senhor em todo o tempo. É assim que te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 5 de 1 Crônicas. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito de primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Paulo, Esrom e Carme. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gomer, de quem foi filho Simei, e de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando eram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram no lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra os agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Genaías e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz, Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Sarão.
Todos estes foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam o escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra, houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nanfis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Seni e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias, porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, segundo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque, e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Azir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Zias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Os filhos de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzar, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías.
São estes os nomes que Davi constituiu para dirigir o canto da casa do Senhor depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exerciam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Simer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok e de quem foi filho Aimaas. São estes os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos Coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebron, na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna, com os seus arredores, Jati e Estemoa, com os seus arredores. Ilém, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba, com seus arredores, Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate, foram dadas por sorteio das cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azé, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bazã, foram dados por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dados por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezer com os seus arredores, Jocmeão com os seus arredores, Bet-Horon com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores e Bileã com os seus arredores, foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bazã, Golã com os seus arredores e Astarote com os seus arredores, e da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores.
Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Rucoque com seus arredores e Reob com seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com seus arredores, Ramon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon Rimono com os seus arredores e Tabor com seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores, e da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Capítulo 10 do livro de Hebron. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente lhes oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia,
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Capítulo 3 do livro de Amós. Na verdade, capítulo 4 de Amós. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pescas. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha, tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 149 do livro de Salmos. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes para
exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Capítulo 150. Aleluia. Louvem a Deus com o seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.